galerinha, galerinha, vamos que vamos, estica esse boa tarde aí, menino, estica esse boa tarde, bora, bora para a disciplina de projetinho, meus queridos técnicos em secretariado, olha o conteúdo aí, continuação do trabalho voltado para a comunidade, do trabalho voltado para a escola, o nosso segundo projeto, não é? Já falamos, já começamos a falar. E hoje o nosso roteirinho, olha aí, ó. Ó o roteirinho voltado aí para a comunidade. É esse mesmo o objetivo. Eu quero a participação de vocês aí, hein, gente? Eu quero a participação de todos vocês. Pedro Marcos, Ribeira do Piauí, Sandrinha, também quero aí esse boa tarde esticado aí com energia gigante, menino. Não é brincadeira, não. Quem mais? Aí, Teresina aí, ó. Eliseu Martins, Dom Expedito Lopes, Colônia do Piauí. A turma é forte, rapaz. A turma não é brincadeira, não. Aí a turma manda ver mesmo. E aí eu quero que você entenda que nós vamos fazer uma interação, tá? Tentar aí, ó, mostrar o seguinte. A comunidade educativa, comunidade escola, e tentar fazer com que você possa refletir que o teu projeto de aprendizagem, ele precisa ser feito com algum tema. Se vai ser esse tema ou não, você vai decidir junto com o seu professor mediador, tá? Você vai decidir. Mas a gente levanta aqui o tema, ó. Comunidade educativa. Pode ser um tema onde você possa levantar as experiências que você vivenciou com esses profissionais, gente. Olha aí, Dona Expedito Lopes, a Nádia aí, Cristina. A turma aí não é brincadeira, não. A turma tá ligadinha aí, São Miguel do Tapuio aí, mandando ver também. A turma aí não é brincadeira. Quando eu vou avançar em levantar dados, eu tenho que saber que nesse processo educacional, gente, que vocês estão passando, finalizando, os profissionais que trabalham em diversos setores da escola, eles são responsáveis pelo funcionamento de uma forma geral. Os educadores, os educandos também, vocês que estão aí dentro dos educandos, que se encontram nesse processo de aprendizagem, de formação, também tem uma participação especial, porque sem vocês não existe escola. É aí, meus queridos, que eu começo a colocar a questionamento. Você quer fazer um trabalho voltado para a tua escola? Pois é. Como é que foi durante a pandemia? Como é que foi agora, depois da pandemia? E aí? O que você quer avançar nessa questão? Você tem que entender que todos os profissionais, eles precisam ser mencionados, tá? Você vai fazer sobre a comunidade e a escola, todos os profissionais precisam ser mencionados no projeto de aprendizagem, se a temática for essa. A começar por quem? Na comunidade educativa, você tem um gestor, o diretor, o responsável que está gerindo lá, não é? Aí, está gerindo aí a instituição, administrativamente e pedagogicamente, tentando interagir com a comunidade educativa, sabendo que esse gestor escolar, ele deve gerir a escola a partir das diretrizes e políticas voltadas para a questão educacional, implantar o projeto, garantindo o projeto pedagógico seja atingidos os objetivos que foram desejados dentro do projeto, ou seja, a figura, por exemplo, a figura do gestor pode ser entrevistada por vocês, junto com o professor mediador, tá? Olha aí, Maiara de Alencar também aí, de Dom Expedito Lopes presente. Então, vocês na pesquisa do projeto, vocês podem fazer isso. É um dos públicos a ser entrevistado? Sim. Todavia, esse gestor e os gestores, eles precisam de competências, né? Requerem o quê? Está requerendo o quê? E aí vocês podem falar e abrir perguntas para eles acerca disso, né? Porque um gestor ele tem que ter competência relativa aos processos educacionais, habilidade de trato interpessoal, ou seja, inteligência social, a eficácia da comunicação, a participação da negociação e do trabalho em equipe, o se exigir constantemente como uma competência para tomar decisões rápidas, soluções de problemas e verificação do que acontece nas rotinas para ver se elas estão sendo implantadas da forma correta. Então, tudo isso faz parte do ofício, tá? Olha o querido
Cleidiano Henrique aí junto com a gente aí. Vai falar sobre a escola, sobre a comunidade, de uma forma geral, inserindo os grupos de interesse e a escola, você vai ter que mencionar sobre isso. Fora que não vai poder deixar de falar, por exemplo, e deixar de entrevistar, se for falar sobre a comunidade educativa, sobre a coordenação pedagógica, que é responsável por quê? Pela essa gestão da área pedagógica, representando o diretor na ausência dele, principalmente, mas que a pedagogia ela vai se especializando na educação para verificar se essas habilidades realmente estão promovendo articulação na prática e se o ensino e aprendizagem, esse ensino-aprendizagem está sendo realmente colocado de forma tácita, ali, também na prática. Um fator que é super diferenciado. É você entendendo que cada um desses personagens, gente, coordenação pedagógica, especificamente aí nós estamos falando sobre eles entram também em outras áreas, como a gestão pedagógica. Esse processo de operacionalização, de planejar e organizar atividades junto com o corpo docente, né? Que impacto tem, por exemplo, esse planejamento junto aos professores, determinando os horários, trabalhando a questão dos projetos, a adaptação às turmas, entendendo um pouquinho sobre as limitações de cada turma, fazendo com que os recursos financeiros sejam realocados e que tudo possa fluir numa gestão contínua de melhoria do ensino e aprendizagem. Esses processos de ensino e aprendizagem, eles estão inseridos dentro da coordenação pedagógica também. Então, quando a gente abre para falar sobre eles, é o quanto eles contribuíram para a tua trajetória estudantil. O quanto eles contribuíram para essa tua trajetória estudantil. Contribuíram muito, mas outros colaboradores também desta comunidade educativa contribuíram muito. Quem trabalha na cozinha, por exemplo, quem trabalha na cantina, quem trabalha na limpeza, numa possível portaria, numa possível enfermaria, numa biblioteca. Então, os colaboradores de ofício que estão lá no técnico, no pedagógico administrativo, participaram desse processo de integração educacional junto com vocês. Eles fazem parte desse processo. Eles estão com você nessa construção. Principalmente você, técnico em secretariado, que sabe da importância, por exemplo, de uma secretaria, né? Como é importante a secretaria da escola, o que ela te passou ao longo dessa trajetória. Isso pode ser levantado no teu projetozinho. Nós vamos ter uma ideia de projeto no final da aula, tá? Agora, olha só essa imagem. Olha só essa imagem. Quem é que te recepcionava todo dia e te recepciona todos os dias? Olha aí, ó. Danielson Nogueira, Arthur Matos, ligadinho no canal aí, no canal Educação, tá vendo? Um abraço grande para vocês, meus queridos aí de Dom Expedito Lopes, a turma não é brincadeira não. Lembra aí, quem é que recebe vocês aí todo dia na escola? Ou é o vigilante, ou é o porteiro, quem é que recebe, que participa também dessa colaboração, de estar junto na missão da escola, é função dele e objetivo também estar participando desse processo educacional junto com vocês também. Ele está, sim, sendo inserido dentro desse planejamento, ele faz parte deste movimento de estar organizado para prestar serviço para você, te atender, te acolher respeitosamente, solucionando as tuas demandas, não é? Então ele está te servindo de uma certa forma. E aí ele contribuiu para que você soubesse também valorizar todas essas áreas de uma forma geral. Agora, entenda que cada função, você precisa durante o projeto, gente, e aí eu peço para que meu querido diretor compartilhe a tela. Por exemplo, quando eu paro aí mostrando o vigilante abrindo a porta para você, o portão, é para mostrar o seguinte: todos, mas todos, gente, lembre-se disso, foram importantes nessa sua jornada estudantil. O quanto é importante você fazer um projeto de aprendizagem interdisciplinar, 2, não é? Já é o 2. Você mencionando
cada um desses profissionais. Imagina aí, que homenagem você vai estar fazendo, você lembrando de todos dentro desse processo, nessa formação sua, como um profissional que vai sair já com o ensino médio, mas também já com uma capacitação técnica em secretariado. Olha o quão é importante isso. Esse olhar específico aí é o olhar seu. Isso vai tornar um projeto de aprendizagem para você apresentar único, porque é o teu olhar, a tua entrevista, as tuas situações que você vivenciou. Você pode colocar as tuas experiências aí no desenvolvimento do trabalho. É claro que na introdução você vai fazer apresentações, né? Vai colocar os objetivos gerais, específicos, as justificativas, tá? Você vai fazer isso. Agora, puxa o ar, respira, trabalha essa ansiedade, não é? Isso, meu diretor também ele trabalha muito a ansiedade dele, porque ele quase não balança as pernas, não é? Trabalha essa ansiedade, diz, poxa, eu quero fazer esse trabalho e eu vou precisar de várias mãos aí. Se precisar, por exemplo, entrevistar o porteiro, o vigilante, vai lá, faz a entrevista com ele, faz essa homenagem para ele, junto com o teu professor mediador ali. É uma temática pertinente, hein, gente? Precisar lá, vai entrevistar o pessoal dos serviços gerais, leva um pouquinho da experiência e valoriza lá o quanto eles foram importantes para ensinar você a ter mais higiene, por exemplo, a saber que não é só eles que são obrigados a fazer a limpeza, vocês são responsáveis também pela limpeza do seu ambiente. Olha só o quanto pode ser lindo esse projeto se você voltar essa temática para a tua experiência, que é uma experiência única, e depois você apresentar para eles mesmos. Já pensou? Eles mesmos ali vendo qual foi a finalidade, o fechamento desse projeto dentro do desenvolvimento? Pois é. Então esse contexto aí, ele é importante. Reflita sobre isso, tá certo? Ainda tem mais coisa ainda pela frente. Presta atenção. Pega papel e caneta aí, pega papel e caneta. Retornando para os slides, então o que a gente tem? A secretaria. Olha só, o quanto você pode aprender com a secretaria escolar, você sendo um técnico da área de secretariado, em organizar e administrar e controlar as atividades, o quanto é difícil fazer isso, o quanto é preparar e expedir históricos escolares, declarações de aproveitamento escolar, apuração, os demais documentos aí, além do coordenar e fiscalizar a emissão de entrega de certificados de conclusão de curso, gente. Fora que você tem, olha a responsabilidade quanto é grande aí de manter o relacionamento, que seja um relacionamento cordial. Ela não vai poder satisfazer a todos, né? Algumas questões vão ser ali impasses. O secretário ou a secretária no atendimento que vai estar buscando sempre ser um atendimento adequado, mas um atendimento onde possa ter ali, no mínimo, um entendimento entre as partes. Todavia, entenda que é só esse ambiente? Não. A biblioteca escolar, por exemplo, que tem como finalidade ali te proporcionar experiências únicas por meio das obras, das referências, do que você teve de acesso ali, dos empréstimos de livros, o momento intelectual que você vivenciou nessa troca ali, é a pessoa responsável, a bibliotecária, e ela responsável, o bibliotecário, responsável por estar passando para você as informações acerca daqueles livros, dando maior prioridade a uma perspectiva de coordenar, organizar os teus estudos, né? te apoiando ali, disponibilizando as unidades, os livros para vocês, promovendo o atendimento de um empréstimo de livro, por exemplo, prestando serviço que é um serviço de apoio ao conhecimento, dando atenção e priorizando, principalmente você, os educandos, esse atendimento que tem um diferencial, participou desse processo de construção intelectual sua. Mas é claro que também tem o corpo docente e vocês, atores ali, ativos constantemente, que até mesmo durante a pandemia, muita coisa foi avançada ali, usando, qual foram as batalhas que vocês enfrentaram, vocês podem colocar, junto com os professores, né, em termos de espaço físico, em termos de entender
que o ofício de ensinar, ele não é só de transferir o conhecimento, mas de construir de uma forma junto este conhecimento, exigindo preparo, dedicação. São vidas, e essas vidas são trocadas por meio desse espaço que você está agora, que é a sala de aula, certo? Então, isso pode ser colocado como experiência no teu projetinho, sabendo que o professor ele faz um papel de mediador, né? Ele vem com essa perspectiva de intervenção intencional, de criar condições para que vocês aprendam e que saiam da zona de conforto. O professor mediador que está aí com você, este professor, ele é imprescindível, gente. Sem ele, o canal não funcionaria. Pode ter certeza, não funcionaria. O trabalho do professor se baseia no relacionamento, em fazer com que vocês entendam o quanto é importante vocês estarem sentadinhos aí, observando, analisando, preenchendo, colocando as suas observações no papel, mediando essa história que nós estamos construindo juntos aqui, que é a mediação tecnológica, a construção de novas identidades. Olha só, durante a pandemia, o quanto ainda foi desenvolvido e o quanto você precisa se desenvolver. Nós tivemos um momento, né, do isolamento, mas quando nós voltamos com todos os nossos desejos, os nossos anseios de melhorar e tendo a responsabilidade, sabendo da incumbência e da atribuição, ou seja, entendendo que desde pequenininho, quando você estava na sala de aula lá, chegando até hoje, vocês educando, são os sujeitos desse processo de educação. Tendo a consciência que vocês podem estar ali, estão ainda no processo de construção das suas potencialidades. O que é que vocês melhoraram estando dentro das escolas? Vocês podem colocar como experiência. O ser educando ali, você, nessa formação contínua, olha só o diferencial que você vai sair. Você vai sair com o ensino médio, vai sair técnico em secretariado. Já vai sair em vantagem em relação a muitos jovens. E este aprender a conviver, a viver, a estar lidando com o conhecimento, ele vai ser para sempre. Vai ser para sempre, sabe por quê? Porque nesse contexto, de uma forma geral, você é um estudante educando aprendiz, onde está em constante construção como ser humano. O ponto crucial desse projeto, você é o protagonista nesse processo educativo. Vocês não são meros destinatários. Vocês estão ali recebendo o conhecimento e colocando em prática. Não podem ser apenas receptores passivos. Vocês estão construindo também uma realidade. Por meio de quem? De uma associação com outros pares, de outras partes. As partes interessadas como a família. Olha só o ponto crucial. E aí, você construindo o teu projetozinho, meu querido, com a participação ali, ó, de depoimento dos teus pais, por exemplo, das famílias. Pode ser do teu pai, tá? Por quê? Porque essa comunidade educativa, ela não é só de professores. Ela não é só dos professores, nem dos funcionários. Ela é também com a participação dos grupos de interesse. E quem é que tem interesse também nesse processo educativo? A família. 2 pontos que são cruciais. Não pode haver resultados satisfatórios sem a participação efetiva da família na escola. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os pais são responsáveis e devem estar sempre presentes. Isso faz parte do processo evolutivo da educação, não é? Isso pode ser ressaltado dentro do seu trabalho como atividade, acompanhando a atividade dos filhos, por exemplo, os seus pais acompanhando, motivando-os, eles tiveram uma participação grande. Imagina o quanto eles estão orgulhosos de vocês em relação ao projeto de vida que vocês estão construindo. Imagina aí. Vocês simultaneamente fazendo o que eles não tiveram oportunidade de fazer, que é estar cursando um curso médio na escola, ensino médio, e automaticamente um curso profissionalizante. Esse curso técnico em secretariado, gente,
vai abrir portas para vocês. Agora, só vai abrir portas para vocês se vocês aplicarem esse conhecimento. O projeto de aprendizagem é a primeira chance que vocês têm para aplicar, porque vocês podem inserir as pessoas que participaram desse processo de aprendizagem com vocês dentro desse projeto e depois apresentarem para eles e ser o primeiro projeto científico e um trabalho que tecnicamente pode ser reconhecido como um trabalho técnico para vocês. O diálogo sendo ressaltado nesse projeto também é um outro fator que deve ser ressaltado como uma estratégia fundamental de parceria saudável. Sempre nas reuniões de pais que vão até a escola, nas reuniões onde eles podem colocar suas insatisfações, colocar aí os pontos fracos, os pontos de melhoria, assim como a escola também pode estabelecer o que precisa dos pais e como isso foi engrandecedor para vocês e como isso repercutiu para vocês. Então, a comunidade educativa, as famílias, a família específica, que é a principal célula da sociedade, ela traz essa conexão. A conexão, que não importa aonde você esteja, não importa se você está aqui em Teresina, se você está em São Miguel do Tapuio, se você está em Ribeira do Piauí, em Padre Marcos, em Eliseu Martins, em Dom Expedito Lopes, em Colônia do Piauí, em Colônia do Gurgueia. Não importa, gente. A família é um par ou um parceiro fundamental nessa comunidade educativa, tá? Fundamental. E é só ela, professor? Não, não é só ela, não. Olha outro parceiro aqui, ó. Fundamental. Olha outra aí, situação que é imprescindível para você entender que eu tenho mais partes interessadas aí. Conselho tutelar. Tenho outros? Tenho. Eu tenho o poder público estadual, municipal, federal. Eu tenho os meios de comunicação, as rádios comunitárias. Eu tenho a própria comunidade, a associação de moradores. Eu tenho as igrejas. Eu tenho o próprio conselho tutelar, os coletivos juvenis, o terceiro setor, o mundo, de uma forma geral, interessado nesse processo de ensino-aprendizagem, a educação que afeta aí a sociedade de uma forma geral, as instituições, todas constituídas por pessoas. Então, as partes interessadas são os stakeholders, são os grupos de interesse, que mesmo durante a pandemia, avançaram nos estudos voltados para a melhoria deste processo de ensino-aprendizagem, que você pode colocar dentro do teu projeto. Mas, para colocar dentro do projeto, eu preciso de quê? Entender de ABNT. Aí eu vou pedir para que o meu querido diretor compartilhe a tela. Olha só. Tá vendo aí, né? Levantamos nessas duas aulas, nós estamos levantando a estrutura do teu projeto, como é que pode ser. A temática, comunidade e escola. Lembra na primeira aula que nós colocamos dentro desse contexto estrutural aí, nas orientações da ABNT, que você pode até falar sobre as instalações. Lembra que nós falamos sobre o ginásio de esporte? Pois é. Falamos sobre a biblioteca, sobre a secretaria, sobre a recepção, sobre a portaria, sobre a sala de aula, as experiências que você vivenciou ali. Você pode mencionar esses ambientes no teu projetinho lá, coloca lá no desenvolvimento, tá? Você vai colocar no desenvolvimento, isso tudo. Mas você vai ter que falar também das pessoas que estão dentro destes ambientes. Porque todas elas, gente, sem exceção, todas elas participaram da construção, da sua construção como aluno aprendiz e como um técnico em secretariado. E aí, esse projetinho pode ser, por exemplo, é claro, dentro das regras da ABNT, você está vendo aí, como é que eu posso fazer a introdução? Já vou dar uma ideia da introdução, né? Mas dentro das ideias da ABNT, seguindo o conceitozinho científico,
você pode ressaltar e até colocar a tua gratidão em relação a todas essas pessoas aí no desenvolvimento. Sempre não deixando o caráter científico, não deixar ele de ser mencionado, certo? Mas olha que divisor de águas pode ser esse trabalho, você fazendo e levantando o cenário que você vivencia aí, na tua escola, trazendo a tua leitura acerca desses fatores todos que nós colocamos aí, desses profissionais todos que nós citamos para vocês. Já, se eu estou com dúvida, por exemplo, eu posso depois ir lá na plataforma e vejo lá a aulinha, a primeira aula, a segunda aula, e já faço esse levantamento, né, em relação a essa estruturazinha aí. Tá, eu vou mencionar para não esquecer ninguém, eu vou listar novamente aqui em cima da aula que o professor fez, já que a temática vai ser comunidade e a escola, a comunidade educativa, tá? Partindo do princípio que eu vou citar cada um ali, não posso esquecer ninguém, então eu vou analisar cada um que o professor falou. Cada um que ele chegou a mencionar lá e colocou lá o tópicozinho, eu vou mencionar também, dentro do projeto. Com a ajuda de quem? Com a ajuda do professor mediador, que está aí junto com vocês. Ele tem uma aproximação maior com as pessoas que estão aí, também que conviveram com vocês esse tempo todo, tá? Mas aí eu vou dar uma sugestão, né? A gente já falou muito com relação a questões técnicas, a BNT, espaçamento e tudo mais, e eu vou dar uma sugestão. Como é que você começaria essa introdução? Tá certo? Vou dar uma sugestão. Olha aí, a estrutura do projeto, já como orientação desta introdução. A parte inicial do texto. Observe aí como é que deve constar a delimitação aí do assunto tratado. Primeiro, eu tenho que saber que eu tenho que seguir a BNT, né? Qual é o tema que você vai utilizar no seu trabalho? Por que o trabalho vai ser feito? O que te sensibiliza em relação a isso? Perguntas chaves aí para a construção do teu objetivo, tá? Lembra que eu tenho que saber o que eu estou pensando em fazer acerca do trabalho. Qual é o método utilizado que eu vou fazer? E quais as minhas limitações? Eu vou conseguir falar com todo mundo? Eu não vou conseguir falar com todo mundo? Tá, mas na introdução, tá pequenozinho aí, certo? Mas eu vou falar para vocês o que tem em cada parágrafozinho desses aí. Tá pequeno, mas eu vou falar. Na introdução você pode começar, por exemplo, apresentando a questão da gestão escolar, que consiste num esforço. Você está apresentando a situação, num esforço fundamental para a mobilização e articulação do desenvolvimento humano. Aí você vai falar sobre os paradigmas, sobre a cooperação, sobre a participação e o compartilhamento nesta comparação. Essa situação pode ser mencionada e você tentando entender um pouquinho sobre a gestão desse sistema de ensino, não é? Professor, e onde é que eu vou buscar isso? Vou já dizer, vou já colocar para vocês as referências, tá? Vou já colocar para vocês. Num segundo parágrafo, por exemplo, você já pode vir com a questão de análise do projeto pastoral, político-pastoral pedagógico, o que envolve toda uma gestão pedagógica, mas também uma gestão administrativa. Então você pode falar das questões, dos elementos históricos, dos elementos filosóficos, as questões organizacionais, até que ponto, por exemplo, este projetinho ele consolida a escola como uma organização e você vê tudo ali acontecendo. Você pode ir para o modelo, por exemplo, da escola marista. Essa escola marista, né? A escola marista de Teresina, por exemplo, estou dando aqui o exemplo dela, tá? Mas ir para o projeto político-pedagógico dela. E aí ver se a sua escola tem. Isso como exemplo. Seguindo ainda essa estrutura, você pode se aprofundar.
Não necessariamente, eu gosto de reforçar isso, a localização da introdução dentro do trabalho vai ser iniciada logo no começo do teu trabalho, tá? Mas, para introduzir, você vai apresentar. Você vai ter que deixar ela em aberto, porque você vai ter que fazer algumas edições. Por exemplo, se você colocou mais coisa durante o desenvolvimento que você não fez na introdução. Então, geralmente, a introdução e a conclusão, meus queridos, são feitos por últimos, depois de você ter feito todo o corpo do trabalho. É melhor para deixar escrever a introdução quando a discussão sobre as conclusões já estiverem bem produzidas, né? Sido já analisadas, que aí você está apresentando exatamente tudo que você já fez, certo? Mas só para você ter uma ideia em relação à introdução, tendo em vista que ele é o primeiro tópico a ser analisado num projeto. Dessa forma, você, como estudante, vai ter uma visão geral e mais ampla do trabalho. Fica melhor para conduzir o quê? Esse fator ao longo do tempo e ao longo do texto, se você pode depois melhorar essa performance que você estabeleceu lá na introdução. Porque na introdução você vai ter que falar também, por exemplo, da teoria que você vai levantar para melhorar ou para manter a gestão da unidade escolar, né? Identificando quem são as pessoas que acompanharam você nesse processo, situando o cunho quantitativo e qualitativo da análise, se você vai aplicar alguma pesquisa, questionário ou não. Então, isso está dentro da estrutura do projeto, tá? Dentro dessa estruturinha. O que complementa isso? Complementa você entender que, nas regras da ABNT, você dentro da introdução, você tem que falar sobre a temática, mas também colocar um parágrafo falando o que vai falar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, nas considerações finais e começar a apresentar algumas soluções também, que vai apresentar algumas soluções lá nas considerações finais. Ou seja, vai ter que ser taxativo em colocar ali, ó, em torno de 10 parágrafos na tua estruturazinha, tá? Deve apresentar assim uma temática de trabalho bem clara, contendo um problema de pesquisa claro, um objetivo de pesquisa bem estruturado, o explicar a metodologia utilizada em toda a pesquisa de uma forma geral. Olha só que maravilha você tem como já estrutura. Então, já estou dando uma ideia para você analisar. Entenda que esses fatores aí são para que você possa discutir a respeito disso. Não é? Isso aí faz parte. Faz parte do quê? De toda a situação que você está construindo até agora. Você já fez o projeto 1. Então, você vai precisar do projeto 2. Mas aí você tem que saber um pouquinho mais sobre os conteúdos. O objetivo final da pesquisa qual vai ser? Vai ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? O problema de pesquisa é para resolver uma situação que você acha que ainda existe dentro da escola? Toda essa temática você vai discutir com o professor mediador. Ou seja, você mais o seu colega, que se eu não me engano vai poder ser em dupla, né? E aí você vai partir para estas regras da ABNT. Lembra sobre isso, tá? Lembra dessa questão aí. Então, recapitulando. Eu começo com um questionamento, eu trabalho este conceito acerca do questionamento que eu vou pensar sobre isso, que tipo de método eu vou utilizar, quais as limitações, até onde eu posso trabalhar acerca deste projeto, são as orientações iniciais. Depois, o que eu faço? Eu vou começar a editar o que é que eu vou escrever, quais as discussões eu vou fazer, mas eu vou deixar em aberto, por quê? Porque eu tenho que primeiro concluir o trabalho para depois colocar lá na introdução, porque ela vai ser modificada novamente, o que aconteceu durante a execução do projeto, porque pode ser que aconteça algumas coisas diferentes. Você se propôs a fazer uma pesquisa qualitativa e durante a execução do projeto você decidiu fazer uma quantitativa mais objetiva, então você mudou, você vai ter que mudar a sua introdução.
A visão ampla desse trabalho tem que vir juntamente com você e o seu professor mediador. Os dois têm que estar juntos aí, nesta empreitada, tá certo, meus queridos? Juntinhos. E aí, você finaliza a introdução, trazendo aí a perspectiva quantitativa e a perspectiva qualitativa. Isso faz com que o problema da pesquisa possa ser um problema discutido a várias mãos, ou seja, o teu professor mediador, pedir para o meu querido diretor aí compartilhar a tela, o teu professor mediador, ele é peça fundamental, é a pessoa fundamental aí nessa construção da estrutura do projeto. Por quê? Porque aí você vai ver, professor, vamos aí elencar umas questõezinhas qualitativas, perguntas abertas. Quem, como, onde, por quê, quando? Perguntas abertas. Se for perguntas abertas para os entrevistados, você vai ter que também reproduzir, né, o que eles falaram. Vai ser mais subjetivo. Se for uma pesquisa, um questionário quantitativo, você pode fazer a pesquisa com 5 alternativas. E aí o que faz? Você fecha aquelas perguntas e aquelas perguntas depois você pode, para cada pergunta, por exemplo, você fez 5 perguntas para todos os funcionários. Aí você tem 20 funcionários. Ou você pode escolher a metade dos funcionários, colocando que, como o número é grande, né, você vai estar priorizando e vai ter que justificar por isso, né? Se você colocar só a metade, tá? Mas você vai ter ali mais objetividade e vai poder, por exemplo, nas 5 questões, poder fazer um gráficozinho para cada um e analisar dentro do projeto. Dizer, olha, percentual tantos, aqui responderam que acham tanto, isso. Você pode até fazer uma pesquisa interna, pode levantar dados, para que depois a direção tenha esses dados e a partir de cima disso possa até melhorar a tua instituição. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E aí você pode focar, ou pode focar num setor específico, na secretaria, na coordenação pedagógica, com os professores só, tá? Olha, surgindo ideias para você fazer o projeto. Então, quem vai tomar a decisão para essas ideias é você e o seu professor mediador. Tá certo? Vamos que vamos? Então, retornando aqui para saber se você realmente está afiado aí, eu vou fazer umas perguntinhas para vocês aí, ó. Perguntinhas. Eu quero saber, bota a meninada para trabalhar aí, Cleidiano Henrique, Maiara Alencar, Nádia, o pessoal de Teresina, São Miguel do Tapuio, Ribeira do Piauí, Padre Marcos, Dom Expedito Lopes, Eliseu Martins, Colônia do Gurgueia. Eu quero saber qual é a verdadeira e qual é a falsa. Qual é a verdadeira e qual é a falsa? A número 1 é verdadeira ou é falsa? A número 2, sobre atribuições do gestor escolar, é verdadeira ou falsa? A número 3, é verdadeira ou falsa? Vamos ver quem é que vai responder primeiro. Eu quero só ver quem é que vai responder primeiro no YouTube ou no IPTV. Eita, essa galerinha, hein? Esta galerinha está com medo de responder. A turma só vai responder depois que eu responder, não é? Parece que eu tô vendo, olha aí, ó. Então, vou responder para vocês. Vocês estão com medo, né? Vocês não querem responder. Pois é, esse conteúdo vocês têm que saber para poder fazer o projeto. A resposta, meus queridos, acerca das atribuições da gestão escolar, ó, se essa sequência aqui, qual é a sequência? Qual é a sequência aqui? As 3 são verdadeiras? 2 são verdadeiras e uma falsa? A primeira é verdadeira e a segunda é falsa e a terceira é verdadeira? Ou todas são falsas? Ninguém respondeu, né? Rapaz, eu vou colocar, então, ó, primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. O que acontece? Essas aqui, ó, primeira, verdadeira, falsa e verdadeira, tomar, negociar, fundamentos pela intuição,
Pelo bom senso, nananina não, nananina não. E a segunda, na comunidade educativa, o corpo docente é formado pelo quê? O corpo docente é formado por quem? A, estudantes. B, gestão da escola. C, professores da escola. D, secretaria escolar. Ou E, biblioteca escolar. Eita, que a turma tá que tá, rapaz. Essa turma tá com medo de responder mesmo, ó. Olha aí, é claro, gente, corpo docente são os professores da escola. Não esqueçam disso, tá? Professores da escola. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Eu quero saber o seguinte: o profissional, e aí, escolar que supervisiona todos os serviços de escrituração e arquivo escolar, bem como guarda e conserva os documentos aí estabelecidos no ensino. Quem é esta criaturinha? Quem é esta criaturinha? Eu quero saber, é o professor? É o coordenador pedagógico? É o bibliotecário? É o secretário? É o supervisor? Supervisiona todos os serviços de escrituração, arquivo escolar. Guarda e conserva esses documentos. Quem é? Quem é? Quem é? Quem será? É o supervisor pedagógico. Mas vocês estão muito, hein? Vocês estão muito lentos. E o profissional escolar responsável pela gestão de toda a área pedagógica? Gestão de toda a área pedagógica. Quem é? Claro que é o coordenador pedagógico e o profissional responsável por gerir a instituição no âmbito administrativo, pedagógico, de interagir com toda a comunidade educativa. Quem é? Este que está gerindo tudo ali, ó. O gestor, diretor, galerinha. Então veja o seguinte, olha só. O que nós fizemos hoje? Complementamos o assunto acerca de comunidade educativa, trabalhamos o conceito acerca do que eu posso até atuar levantando todos os dados sobre eles, quem está dentro da escola. Mas eu posso focar, por exemplo, na secretaria. Eu posso focar em cima de quem? Em cima da direção, dos professores, dos alunos. Você vai escolher. Lembra que a temática, gente, é para você utilizar um cenário que você vivencia dentro da escola, tá? Nada melhor do que você levantar isso e você proporcionar essa apresentação, até mesmo uma apresentação como gratidão para vocês ali, ó, mostrando a gratidão que vocês têm em relação às pessoas que participaram dessa tua jornada estudantil aí. Olha aí, que maravilha, tá certo? Então pega os bizus, pega tudo que a gente discutiu aqui. Eu quero ver um projeto show de bola, hein? Porque eu fui!